Olá, nesse vídeo eu vou trabalhar agora alguns capítulos do livro que nós estamos estudando. Nós estamos nesse módulo onde nós estamos estudando a introdução ao Novo Testamento, ok? Eu quero te convidar hoje a trabalhar o seguinte aspecto. Nós vamos trabalhar a questão das instituições religiosas e também dos grupos religiosos. Então, nesse primeiro momento, se você estiver com o seu livro aí, lembrando que nós estamos fazendo recapitulação de algumas aulas e que é também um material para sua pesquisa. Mas o que eu vou falar está registrado das páginas 11 a 19. Página 11 a 19 vai trabalhar a questão do tabernáculo, do templo, da sinagoga e do sinédrio. Essas eram as instituições religiosas nos dias de Jesus e no tempo da produção do texto do Novo Testamento. Então, esses eram os lugares de adoração. Lembrando que nos dias de Jesus, nós ainda temos o templo de Jerusalém, ele sofreu o segundo templo, ele sofreu uma destruição no ano 70 da nossa era. Mas até então, nós temos boa parte da produção do Novo Testamento ainda dentro do período do templo, ok? Então vamos começar. Você pode estar abrindo aí o seu livro do ETADEMP na página 11, onde fala exatamente dos desenvolvimentos religiosos, que eu também chamo de instituições religiosas dos dias do judaísmo do segundo templo, dos dias de Jesus. A primeira instituição que nós precisamos refletir é o tabernáculo. O tabernáculo foi a primeira instituição religiosa dada por Deus, e ela foi dada por Deus a Moisés na época da libertação, do Êxodo, quando eles foram libertos da escravidão no Egito. Você vai pegar, a partir do capítulo 25 de Êxodo, até o capítulo 40, são todas instruções acerca do tabernáculo. Por que Deus ele estabelece um tabernáculo? Por que Deus manda Moisés construir uma tenda? Exatamente para se tornar o lugar de adoração do povo israelita no deserto. Nós precisamos lembrar que Deus ele constitui o povo de Israel uma nação, um estado, antes deles terem terra, antes deles terem um chão, uma etnia geográfica. Por quê? Porque a identidade da comunidade de Israel deveria ser pautada não pelo chão que eles pisam, não pela terra que possuem, mas pelo Deus que liberta. É Deus quem forma o seu povo, é Deus quem dá identidade ao seu povo, é Deus quem conduz o seu povo. Dentro da teologia do Antigo Testamento, nós vamos entender que a comunidade de Israel é uma comunidade peregrina, é uma comunidade de pessoas que não precisam de um chão. Deus é o próprio chão. Deus é o próprio chão do seu povo. Deus é o próprio chão da sua comunidade. Ele é aquele que constrói a estrada e é a própria estrada para que seu povo caminhe nela. Então, o que você vai perceber? No movimento do Êxodo, da libertação do povo no Egito, a partir do capítulo 12, Deus liberta o povo. Eles vivem a grande libertação na travessia do Mar Vermelho no capítulo 14 e 15. Depois, no capítulo 18 e 19, eles chegam ao pé do Sinai. Eles têm basicamente 30 dias de caminhada desde que saíram do Egito até ali. E ali Deus os mantém por um ano. Eles ficam um ano na região do Sinai. No texto parece passar muito rápido, mas eles ficam um ano ali. Do capítulo 19 até o 24 é o momento onde eles recebem a lei. A outorga, a entrega da lei. Você vai ter ali os 10 mandamentos, você vai ter o episódio do bezerro de ouro, o momento que Deus recebe as tábuas da lei, que Moisés recebe as tábuas da lei.
desce, vê a idolatria do povo, quebra as tábuas, tem todo um diálogo, uma conversa com Deus acerca dessa situação. Depois ele tem que subir novamente ao monte, reconstruir, fazer tábuas agora, para que Deus reescreva novamente os mandamentos. Bom, aquele episódio é exatamente para falar de um momento que Deus liberta o seu povo, e a primeira coisa que Deus faz ao libertar o seu povo é lhe dar uma identidade. Quem é a comunidade de Israel? A comunidade de Israel é uma comunidade moldada pela Torá, moldada pela lei, moldada pela instrução de Deus. E após isso, as instruções legais, as instruções por meio de leis, Deus estabelece a construção do tabernáculo. O tabernáculo ele é um centro de adoração, ele é uma tenda. E lá em Êxodo 25, verso 8 e 9, o texto diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Olha o plural. Habitarei no meio deles. De quem? Do santuário? Não, do povo. O tabernáculo era apenas um símbolo. Era um caminho para mostrar que Deus havia escolhido um povo e que ele queria conviver, se relacionar e caminhar junto com seu povo. O texto ainda diz: conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Êxodo capítulo 25, versos 8 e 9. Então, Deus ele usa o tabernáculo para primeiramente ser o lugar de encontro. É no tabernáculo que Deus vai se revelar, vai se manifestar. É ali onde ele vai falar com Moisés. Você vai perceber nos próximos livros, principalmente no livro de Números, você vai ter várias vezes esse registro. Todas as vezes que Deus queria falar com Moisés, particularmente, ele convidava Moisés para entrar no tabernáculo, para entrar no lugar santíssimo. E ali Deus se revelava e se comunicava com ele. Também era o lugar onde eram oferecidos sacrifícios. Em Levítico, Deus estabelece um sistema sacrificial de animais, de forma como eles deveriam ser sacrificados, a forma como eles deveriam ser ofertados, como seria o serviço dos sacerdotes, como seria o serviço dos levitas, como seria o serviço do sumo sacerdote. Todo esse trabalho, todo esse ministério, toda essa liturgia de culto, de adoração, era realizado no tabernáculo. O tabernáculo, ele foi o primeiro lugar, a primeira instituição de Deus para com seu povo. Era um lugar de adoração, era um lugar de culto, era um lugar onde os homens se relacionavam com Deus, levavam seus sacrifícios para pedir perdão pelos seus pecados. Era o lugar onde acontecia a vida religiosa do povo de Israel no deserto. Só que depois eles chegam na Terra Prometida, eles chegam em Canaã. Você vai ver isso a partir do livro de Josué, Juízes, 1 Samuel. Eles passam a estabelecer residência ali. E com o tempo, você vai ver que nos dias de Davi, e isso começa ali a partir do segundo livro de Samuel, aonde ainda eles adoravam a Deus no tabernáculo, começa o projeto de se construir um templo, ok? Deus fala sobre isso a partir do capítulo 5 de 2 Samuel. E Davi, embora ele tivesse o desejo, Deus não permite que ele construa o templo. O templo fica ao encargo do seu filho, de Salomão. Você vai ver ali que a construção do templo, ela começa a se dar ali a partir do primeiro livro dos Reis, capítulo 5, verso 13 a 18. E no quarto ano de Salomão, do reinado de Salomão, eles começam a estabelecer os alicerces e 7 anos mais tarde o templo é terminado. Você vai ver isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 6,
do verso 37, 38. Dá uma lida ali nos primeiros capítulos do livro dos Reis, que você vai ver todo esse processo de construção do templo. A partir de então, o culto a Deus se torna realizado agora no templo. O templo ele vai ser construído na cidade de Jerusalém, que passa, desde os dias de Davi, a se tornar o centro da vida religiosa, o centro da vida espiritual e o centro da monarquia em Israel. Antes do reino ser dividido, claro. Então, o centro de Israel passa a ser em Jerusalém, ok? E o templo depois ele é consagrado, há uma visitação de Deus no templo, um texto maravilhoso que você pode ver sobre a inauguração do templo, é 2 Crônicas, capítulo 7. Leia. Terminando aqui o vídeo, consulte essas referências que eu estou te citando para que você tenha uma ideia mais clara. Então, quando o templo é terminado, Deus visita com a sua presença, e a fala de Deus é: porque agora escolhi e santifiquei essa casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Olha que mensagem, que palavra de Deus acerca do lugar de adoração. Então, o tabernáculo, ele se torna o primeiro lugar de adoração, mas ele acaba dando lugar ao templo. O templo, ele se torna parte agora da vida religiosa de Israel, principalmente na época da monarquia, no período dos reis. E, infelizmente, o templo, ele acaba passando por vários ciclos de profanação, de restauração. Ele foi saqueado, ele foi roubado por um rei chamado Sisaque, que era um rei do Egito, nos dias de Roboão. Você vai ver isso em 2 Crônicas, capítulo 12, verso 9. Depois ele foi restaurado pelo rei Asa, em 2 Crônicas, capítulo 15. Depois ele passa por um período de idolatria, começam a colocar imagens de outros deuses, de outras divindades dentro do templo. Lembra que eu falei no vídeo anterior que o Israel do primeiro templo, o judaísmo, entre aspas, do primeiro templo, ele era monolátrico, ele cria em Yahvé, ele cria no Eterno como Deus do povo israelita, mas acreditavam também em outros deuses, na existência de outros deuses. E essa crença acabou abrindo espaço para a idolatria e para que eles começassem a trocar Yahvé por outras divindades. E eles levaram as imagens dessas divindades para dentro do templo em Jerusalém. E foi exatamente isso que foi atraindo o juízo de Deus. Por isso, quando Deus permite a destruição lá de Judá em 586, o templo é destruído, é arrasado, destruído totalmente. Mas muitos reis tentaram fazer reformas religiosas. O rei Asa foi um deles, o rei Josias foi outro rei que tentou fazer reformas, o rei Ezequias nos seus dias tentou reparar o templo. Só que a idolatria, ela foi continuando, ela era uma doença espiritual, um vírus que, por mais que se combatia, ele continuava avançando, crescendo. E aí a única forma de Deus dar um golpe final nisso foi com a invasão do Império Babilônico em 586. Depois você vai ver que mais tarde, no retorno do cativeiro, quando os judeus eles podem voltar novamente para Judá, para reconstruir ali, eles começam novamente, o primeiro empreendimento deles é a construção do templo. Você vai ver isso no primeiro capítulo do livro de Esdras. Pode estar lendo o livro ali todo, você vai ver que vai tratar exatamente dessa reconstrução do templo. Esse templo ele começa a ser reconstruído nos dias de Esdras. É um líder, um sacerdote chamado Zorobabel, que ele dirige as obras de reconstrução. Você vai ver isso em Esdras, capítulo 3, 8. Depois de 10 anos, mais ou menos, de pausa, o povo volta a mexer novamente nas obras do templo. Você vai ver isso no livro de Esdras, capítulo 4, 24, até o capítulo 5, verso 2. E aí o templo ele é concluído e dedicado a Deus
Você vai ver lá no capítulo 6 de Esdras, versos 14 a 18, você vai ter um momento de dedicação, de apresentação, de consagração desse segundo templo a Deus. Porém, no início ali do período do Novo Testamento, o rei Herodes ele investe dinheiro e tempo, dinheiro e tempo para embelezar esse segundo templo. Tanto que existe até uma imagem no átrio de fora, no átrio externo, no pátio externo, uma imagem, um busto, né, uma imagem de Herodes como uma referência a ele. Isso é citado até no capítulo 2, verso 20 do Evangelho de João. E foi esse templo, esse segundo templo aí, esse templo que Herodes termina, que embeleza, que Jesus ele purifica ele em duas ocasiões, em Mateus 21, versos 12 e 13, e João capítulo 2, 13 a 21. É nele onde se dá o episódio de Jesus entrando, derrubando lá as mesas dos cambistas, ok? No ano 70 da nossa era, uma invasão de Roma faz com que o templo fosse destruído definitivamente. E aí, daquele dia em diante, o templo nunca mais foi reconstruído. Hoje, judeus tentam no mundo inteiro reconstruir o templo, agora o terceiro templo. Eles têm todo um projeto para a reconstrução do terceiro templo. E aí muitos estudiosos sobre profecias, sobre escatologia, muitos peritos estudiosos falam que essa reconstrução do terceiro templo é o que vai ser um dos sinais do fim dos tempos, da era escatológica, do momento ali da manifestação do anticristo e tudo mais. Embora eu quero lembrar que tudo isso está no campo da especulação, ok? Mas muitos estudiosos se empenham dia e noite e é quase um consenso unânime de que o terceiro templo é o sinal mais claro de que é chegado o tempo do fim mesmo, ok? Bom, então a gente tem o tabernáculo e o templo como essas primeiras instituições religiosas. Depois nós vamos ter a sinagoga. A sinagoga, ela vai nascer ali exatamente na época do cativeiro, ok? Ela passa a nascer ali durante o período do exílio na Babilônia e na Pérsia. Por quê? Porque eles não tinham mais o templo tinha sido destruído em Jerusalém, eles estavam fora da sua terra, eles estavam numa terra estrangeira e eles precisam novamente voltar ao culto, à adoração a Deus. E antigamente, até o tempo do exílio, a adoração, a instrução religiosa era feito ou no tabernáculo ou no templo. Então, depois disso, o que eles precisam fazer? Eles começam a se reunir em casas. Eles começam a usar casas que se tornam casas de oração, já na Babilônia, já ali no período em que eles estão cativos. Então a sinagoga, ela nasce para atender a necessidade das pessoas se reunirem para orar e para estudarem as escrituras. Nós precisamos lembrar que ali existiam muitos sacerdotes, inclusive o próprio profeta Ezequiel, ele é de uma linhagem sacerdotal, estando ali na Babilônia. E essas casas se tornam casas de oração. Também nas sinagogas começa o processo de alfabetização das crianças. As crianças elas aprendiam a ler e aprendiam as primeiras histórias dentro da sinagoga. Então a sinagoga também nasce com uma função educacional, ok? Então ela era um lugar onde a comunidade se reunia. E como eram pequenas casas, elas estavam espalhadas em grande quantidade ao longo do Império. E essa prática, ela continuou acontecendo após o retorno dos judeus para Jerusalém, para a região de Judá. Se tornou uma prática comum da vida do judeu. Tanto que quando você vai ler o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos e Atos,
você vai vendo, falando sobre a sinagoga, a importância dela. Jesus, como eu li num outro vídeo, lá no capítulo 4 de Lucas, ele está numa sinagoga, ali na cidade de Nazaré. Então, a sinagoga, ela tinha o primeiro nome como Beit Knesset, né? Que era a casa de reunião, depois passa a se tornar, passa a tomar o nome de Beit Midrash, que é a casa de estudo, né? Midrash, que vem de Darash, que é entrelaçar, que é estudar, que é descobrir algo, né? Então passa a tornar as casas de estudo. E muitas características do templo começam a estar presentes na sinagoga. Por exemplo, no templo, no final do cerimonial do templo, o sacerdote, ele se colocava numa parte ali, que tinha tipo um estrado, e dali ele dava a bênção sacerdotal, que é aquela bênção que está em capítulo, acho que 5, verso 23 a 26 de Números, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, sobre ti o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. E na sinagoga passa a se usar também, se coloca lá um estrado, um lugar, algo que para nós chamamos de púlpito, mas o judeu ele chamava de biná. Bimá, perdão, não é biná, é bimá, ou bema. A bema é um púlpito grande, é uma plataforma ali onde se coloca o rolo da Torá, onde o rolo da Torá é lido, entendeu? É como se fosse para nós o nosso púlpito, onde nós colocamos a Bíblia. E aí, basicamente, por exemplo, as sinagogas, depois do 2º século, 3º século, depois de Cristo, a gente tem 2 tipos, né, de comunidades judaicas, pelo menos nascentes. A gente tem os sefaraditas e os askenazitas. Os sefaraditas são os judeus ali da Ásia, do Oriente, e depois a gente tem os judeus askenazitas, que são os judeus da Europa, que vão estar migrando para a Europa. Os sefaraditas, eles conduziam todo o serviço religioso ali, na Bimá. Os askenazitas, só parte dele. Então, a Torá, o texto ali, era lido na Bema, ou Bimá. Quando você volta lá, se a gente voltar e ler Lucas 4, 16, 17, onde Jesus entra na sinagoga, ele está lendo provavelmente o texto ali, na Bemá, que era tido na teologia judaica como uma espécie de tribunal, da onde Deus proclama os seus decretos, né? São conceitos do judaísmo. Então, com isso, a sinagoga ela se torna um elemento da vida comum, um lugar de oração, um lugar de leitura e aprendizado da Torá, um lugar também de alfabetização das crianças, onde elas aprendiam a servir a Deus. Depois, uma outra instituição religiosa presente nos dias ali do Novo Testamento é o Sinédrio. O Sinédrio, para muitos judeus, se você perguntar para um judeu, ele vai falar que a tradição judaica remonta aos dias de Moisés. Para os judeus, para os rabinos, eles falam que o Sinédrio nasceu naquele momento em que Moisés ele está no deserto e seu sogro Jetro vem visitá-lo, e o Jetro ele fala que Moisés não deveria tratar das pendências do povo sozinho e que ele deveria nomear líderes, representantes. E ali ele estabelece 70 homens, e esses 70 homens passam agora a cuidar administrativamente do povo, das causas jurídicas, das causas sociais do povo de Israel no deserto, e somente as demandas que eles não tinham condições de cuidar, eles levavam para Moisés. Então, ali, para a tradição judaica, isso vamos dizer assim, é quase que unânime dentro da teologia judaica. Eles entendem que ali nasceu o Sinédrio, ok? Que o Sinédrio nasce nesse momento, que ali é estabelecido o grande tribunal, e é por isso também que dentro das tradições orais do judaísmo, eles falam que parte da Torá Moisés escreveu, que é o que está nos livros que nós lemos, e parte Moisés não escreveu, mas ele falou para o Sinédrio. Ele falou
como se deveria fazer. Então, aquilo ali foi recebido pelo Sinédrio e praticado pelos discípulos, por esse conselho jurídico, né? Por esse conselho administrativo. Acredito que há uma coerência, sim, pelo seguinte fato. No judaísmo, você tem a tradição escrita, que é a Bíblia, o Antigo Testamento, que a gente chama de Bíblia hebraica, mas existe a chamada tradição oral, que é a explicação de partes da Torá que elas não estão explicadas no texto. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Quando você lê Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, quando se fala da guarda do sábado, tanto em Êxodo 20 como em Deuteronômio 5, você vai ter o texto dizendo que há necessidade de se guardar o dia de sábado e nenhum trabalho deve ser feito. Só que o texto não explica que tipo de trabalho não deve ser feito. O que ele caracteriza como trabalho, o que é proibido no sábado. Você não tem no texto da Bíblia. Nem em Êxodo 20, onde você tem a lei do sábado, nem em Deuteronômio 5, onde você também tem a lei do sábado. Então, como é que os judeus sabiam o que não deveria se fazer ou o que poderia se fazer no sábado? E aí a tradição fala sobre as 39 proibições do Shabat, ou do sábado. Então, essas proibições, essa aplicação da lei, é uma aplicação feita como? Feita em caráter de jurisprudência, ou seja, Moisés ele explica para os 70, ele explica ali para a sua corte, para o Sinédrio, e eles passam a aplicar e desenvolver isso. Então isso passa a se tornar parte da tradição, que é conhecido como tradição oral, uma tradição prática, ou seja, eles aplicam aquilo na lei. Então eles sabiam oralmente, mas aquilo não estava escrito no texto, ok? Mais tarde, ali por volta do século I, século II, antes de Cristo, e aí passando para o século II depois de Cristo, vai surgir um documento chamado de Mishnah. A Mishnah é exatamente esse documento onde essa tradição oral ela é escrita. Você pode ver que Jesus ele reconhece essa tradição oral e alguns pontos dessa tradição oral Jesus ele confronta. Ele fala que eles estão fazendo interpretações errôneas dentro da própria tradição oral. É só você pegar Marcos capítulo 7, onde você vai ler ali um momento onde Jesus ele se depara com a questão de uma lavagem cerimonial, e aí os discípulos perguntam, os discípulos dos rabinos, né, os fariseus, os escribas, por que os discípulos de Jesus comem sem lavar a mão, sem fazer a lavagem cerimonial da mão antes da alimentação, que era precedida por uma lavagem cerimonial e uma bênção, uma reza. Por que eles comem sem fazer isso? Aí Jesus começa a confrontar eles, que as tradições deles estão invalidando a palavra de Deus, e ele levanta a questão do Corban, que tinha sido estabelecido por quem? Pelos rabinos, pelos sacerdotes, na tradição. Então você vai ver, e Jesus fala de forma muito dura, as vossas tradições estão suplantando a palavra de Deus, vocês estão negando a palavra de Deus com as suas tradições. Então você vai ver em muitos momentos dos evangelhos, muitos debates rabínicos de Jesus. Muitas discussões de Jesus nos evangelhos são discussões em torno de interpretações rabínicas, que nós ocidentais, e principalmente nós hoje no século XXI, se não conhecermos os panos de fundo históricos que estão por trás desses textos, que estão por trás dessas considerações, nós não vamos ter ideia do que está acontecendo nesse texto. Mas muitos discursos de Jesus, muitos confrontos de Jesus são confrontos rabínicos, ok? São confrontos à tradição interpretativa, ou seja, a própria Mishnah. E tem horas que Jesus concorda com a Mishnah, tá certo? Ele não só faz críticas dizendo que ela está errada. Tem muitas vezes que Jesus concorda com as opiniões rabínicas, e outras vezes ele discorda, e aí o tempo fecha. E a gente lendo nem entende o que está acontecendo. Por isso a necessidade de estudar, de se pesquisar, de mergulhar, principalmente
no campo da historicidade para que a gente possa entender esses elementos, ok? Então, eles acreditam, a tradição, que o Sinédrio existe desde esses dias, ok? Porém, alguns vão dizer, principalmente historiadores mais modernos e da escola da crítica histórica, que remonta o nascimento ao período de Esdras. E que Esdras ele é aquele que, no fim das contas, acaba formando ou dando ênfase ou estabelecendo o Sinédrio mesmo como uma instituição, ok? Esdras era uma figura de destaque ali no quarto século, né? No retorno ali do pós-exílio. Você tem um livro, né? Na Bíblia hebraica, Esdras e Neemias formam um livro só. Na nossa Bíblia protestante, estão divididos, né? E como eles estão num período ali onde não pode mais oferecer sacrifício, porque eles estão reconstruindo, o livro de Esdras fala do momento que está se reconstruindo o templo. Então, Esdras trabalha muito na redescoberta da Torá, e a partir de então, ele estabelece o chamado, o grupo como os homens da grande assembleia, que passa a fazer a observância da lei de Moisés. Então, esses sábios, eles eram conhecidos por um nome chamado de soferim, que na sua Bíblia vai aparecer com o nome de escribas, principalmente nos evangelhos, onde os escribas foram ouvir Jesus ou questionaram Jesus, os soferins. Eles eram copistas da lei. E como eles eram copistas da lei, eles também eram peritos, eles eram teólogos que conheciam as nuances do texto, das implicações e de como deveria se interpretar os textos da Torá. Então, a partir de então, você vai ver que o Sinédrio ele fortalece a leitura pública do texto da Torá, que vai acontecer onde? Dentro das sinagogas. Dentro das sinagogas, no templo, mas as sinagogas elas crescem e tomam forma por conta desse trabalho, que é o trabalho dos peritos, dos soferins, dos escribas. Aí você vai ter o período dos rabinos, dos grandes mestres. Aí nesse período lá no século II, que vai aparecer as grandes escolas, a escola do rabino Shammai, a escola de Hilel, que se torna ainda muito mais proeminente. Ele é o fundador do movimento farisaico, ele é um dos grandes mestres da interpretação da Torá. Inclusive, algumas falas de Jesus nos evangelhos são replicações da fala do Hilel. Eu vou achar aqui um texto para vocês, para mostrar para vocês lá no Sermão do Monte, ali por volta do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Aqui, capítulo 5. Tem uma fala de Jesus aqui, que ele fala que você não deve fazer para o outro o que você não quer que faça para você. Aqui, capítulo... Aqui, verso 12, veja só, capítulo 7, verso 12, anote aí, Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 12, diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Esta fala não é original de Jesus. Ele está citando a regra áurea do judaísmo. A regra áurea do judaísmo, ela é uma citação, ela é uma fala de Hilel, do Rabino Hilel,
há um homem, conta-se uma história de que um procurador romano, ele foi visitar os mestres de Israel, que no caso na época era Hilel e Shammai, e ele queria colocar um enigma para eles, queria colocar eles contra a parede acerca da lei deles. E ele chega para o Shammai e ele fala: eu quero que você me explique toda a lei judaica, toda a lei, enquanto eu me equilibro numa perna só. O Shammai, por ter um aspecto mais austero, ele toma aquilo como uma injúria, como uma espécie de falta de reverência, e ele manda esse homem sair da casa dele. Quando ele vai até o Hilel, ele faz a mesma pergunta: eu quero que você me explique toda a lei. A lei são 613 mandamentos. Então ele está dizendo: me explica os 613 mandamentos da Torá enquanto eu me equilibro numa perna, ou seja, antes que eu desista e caia, você vai ter que me explicar os 613 mandamentos. E Léo olha para ele e só fala assim: faça para o outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você, e assim você cumpre a lei e os profetas. Ele não fala exatamente você cumpre a lei e os profetas, ele fala: faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. O resto é comentário. Essa é a frase de Léo. Então essa se torna a regra áurea do judaísmo. Ou seja, o que você quer que os homens façam para você, faça você para eles. Assim, Jesus fala: você cumpre a lei e os profetas. Ou seja, aqui Jesus está citando o próprio Léo. Então, para você ver que se a gente não conhecer, não tiver um entendimento histórico que está por trás, a gente não consegue compreender isso. Então, esse período é um período influenciado pela literatura rabínica e por esses homens que compõem o Sinédrio, que compõem a grande sinagoga. O Sinédrio ele acaba sendo composto, nos dias de Jesus, por grupos sacerdotais e por grupos dos fariseus. Eu vou gravar um próximo vídeo só para falar sobre os grupos religiosos dos dias de Jesus. Mas esses são os grupos que nos dias de Jesus constituem o grupo da grande sinagoga, da grande assembleia, ok? Com isso, você vai ver a importância desse período. O Sinédrio ele não aparece no texto do Antigo Testamento, mas ele tem uma ação muito grande. Na página 21 do livro do Etademp, o texto diz assim: a palavra Sinédrio nunca aparece no Antigo Testamento, porém o termo indica o mais elevado tribunal judaico da Palestina. Flávio Josefo, historiador judeu, faz menção explícita do Sinédrio nos seus escritos. E aqui no livro da Etademp é citado o livro de Antiguidades Judaicas, né? Que é um livro escrito por Flávio Josefo. Ele fala: foi durante o período dos procuradores romanos, entre 6 e 66 depois de Cristo, que o Sinédrio veio a ter o maior poder de jurisdição da sua história, embora a autoridade judaica sempre fosse reputada responsável diante do governador romano. Então, assim, o Sinédrio ele tinha um poder muito grande, legislador dentro de Israel, mas prestava contas para o Império Romano, ok? O Sinédrio era composto por membros da aristocracia, os principais sacerdotes, que eram do grupo dos saduceus, os fariseus eram membros dos Sinédrios, entendeu? E, basicamente, nos dias de Jesus, o Sinédrio, ele tanto tratava, ele abrangia áreas civis como criminais. Então, eles tinham autoridade administrativa que poderia decretar prisões, como que aconteceu com Jesus. Você pode ver lá em Mateus 26, 47, onde a ordem é emitida pelo Sinédrio. Também podiam condenar à morte. Tá? Você vai ver lá em Atos capítulo 7, a morte de Estevão, capítulo 8. Não, capítulo 7, perdão. Atos capítulo 7, a morte de Estevão. E essa morte é decretada pelo próprio Sinédrio. Então o Sinédrio ele começou a perseguir os cristãos ali, após a morte e a ressurreição de Jesus e a sua ascensão. Ele começa a perseguir a igreja e eles têm poder para julgar, principalmente por morte, por apedrejamento, que essa era
a condição de morte estabelecida na Torá. O julgamento era sempre morte por lapidação. Eles não tinham autoridade para sentenciar uma pessoa à crucificação, porque isso carecia de sanção romana. Quem cita muito isso é o Enéas Tonini, no livro Janelas para o Novo Testamento. Ele faz menção, até de uma forma mais aprofundada, sobre esse assunto. Por isso, então, o Sinédrio era tido com grande respeito e as suas decisões acabavam sendo honradas por toda a comunidade judaica, ok? Então, nesse vídeo aqui, eu iria falar sobre dois assuntos, sobre as instituições religiosas e sobre os grupos religiosos. Mas eu preferi aqui, por conta do tempo, manter só as instituições religiosas. Falei hoje sobre o tabernáculo, sobre o templo, sobre a sinagoga e sobre o Sinédrio. Deus abençoe e bons estudos.